Fala galera, paz do Senhor. Esse é mais um vídeo pro meu canal e eu quero falar sobre a temática: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho para você? Será que você pode responder a si mesmo essa questão sobre o que é o Evangelho? Eu quero começar lendo com vocês um texto que está no livro de Romanos. Romanos capítulo 1, seu verso é o 16. As escrituras vão dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Para começar esse vídeo, eu queria dizer o que é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boa notícia. Então o Evangelho é uma boa notícia para aquela pessoa que está ouvindo. Como a gente leu aqui no texto de Romanos capítulo 1, as escrituras vão dizer que o Evangelho ele é o poder de Deus para salvar. O Evangelho ele não é um conto de fadas, ele não é um mito, mas o Evangelho ele é poder, ele é dunamis, ele é um poder para salvar o pecador. Só que por que hoje nós não vemos muita salvação? Será que é porque o Evangelho está mais fraco? Não, é simplesmente porque nós não estamos pregando verdadeiramente o Evangelho, que é poder de Deus para salvar a todos, judeus, gregos, bárbaros, todos. O Evangelho, ele é o poder de Deus, ele é uma boa notícia que, quando apresentada de uma forma correta, se torna irresistível. Só que às vezes o que acontece? As pessoas não apresentam essa boa notícia de uma forma correta e adequada para aqueles que estão ouvindo. Vamos ler também mais um texto que está em 1 Coríntios capítulo 2, seu verso 1 ao 5. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, deixa eu me achar aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Vamos ver o que Paulo diz nessa carta para a igreja de Corinto. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação, ela não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está falando que quando ele foi pregar para a igreja de Corinto, ele não firmou a pregação dele em palavras de sabedoria humana, em sabedoria terrena, mas sim em demonstração de poder. Então eu vejo que o que nós precisamos de hoje em dia não é mais palavras de sabedoria humana, mais conhecimentos humanos, não que isso seja ruim, mas o que nos está nos faltando nesses dias é a demonstração do poder. E as escrituras, como nós lemos, que em Romanos capítulo 1, nós lemos que o Evangelho ele é poder de Deus. Então o que está faltando para nós simplesmente, se nossa vida nos está faltando poder, então o que nos está faltando é o Evangelho. O Evangelho de Jesus, a boa notícia do Cristo que se encarnou, que se fez homem, que se despiu da sua glória, que nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino da maravilhosa luz. Então, o que está faltando nos nossos cultos, nos nossos pregadores, simplesmente é o Evangelho, o poder de Deus. Hoje nós temos muito conhecimento, muita teologia, muita doutrina, não que isso seja ruim, realmente nós precisamos ter, mas precisamos do poder do Espírito. Às vezes o que vai salvar o pecador não é um conhecimento, não é uma palavra eloquente,
uma boa oratória, mas sim demonstração do poder. O Evangelho na prática é o que nós precisamos. Vamos ler agora, voltar um pouquinho. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Vamos ver o que Paulo fala aqui também, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Paulo vai dizer assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Paulo está falando que a mensagem da cruz ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é poder. Então a mensagem da cruz, o Evangelho, ele é poder, irmão. Se nós estamos vivendo uma vida sem poder de Deus, é porque nos está faltando o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Cristo, o Evangelho do Filho de Deus nas nossas vidas. O que precisamos é do Evangelho, não mais palavras de sabedoria, não meras filosofias, porque o Evangelho ele não é uma mera filosofia, um mito ou algo passageiro, um conto de fadas. O Evangelho ele é poder de Deus. Vamos ler mais um texto também? 1 Coríntios capítulo 4, vamos continuar em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18 ao 20. Vamos ver o que diz as Escrituras? 1 Coríntios capítulo 4, 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor o permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus ele não se consiste em palavras, mas em poder. Paulo está falando para uma galera aqui que estava achando que Paulo já não ia mais visitar a igreja de Corinto, e Paulo falou: tá bom, quando eu for aí em vocês, eu quero ver o que essas pessoas estão falando. Quero ver se realmente eles têm poder. Porque Paulo fala, o reino de Deus ele não se consiste somente em palavras. Não é só palavras o reino de Deus. É demonstração de poder. Então a todo tempo Paulo ele vem falando que o Evangelho, que a mensagem da cruz, que o reino de Deus é demonstração de poder. E hoje você vê o que mais falta nos nossos púlpitos, se não poder. Hoje tem muitas pessoas com muita sabedoria, com muito intelecto, mas não tem poder. A sua vida é tão profunda como uma piscina de 1000 litros. Não tem poder. E o que nós precisamos é disso, irmãos. O que as pessoas querem ver é isso. Demonstração de poder. Vai dizer que você nunca ouviu histórias do passado, de que o que homens vivenciaram e fizeram, tantas demonstrações de poder que nós já ouvimos falar dos tempos passados e que hoje parece que já não é mais uma verdade nas igrejas. E nós precisamos resgatar isso, nós precisamos do Evangelho nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Nós precisamos do poder de Deus, porque só assim nós vamos conseguir realmente cumprir a missão de uma forma tão adequada como o Senhor requer. Vamos ler mais um texto? Atos, capítulo 20, versículo 20. Vamos voltar um pouquinho nas Escrituras. Atos, capítulo 20, versículo 20. Eu gosto muito desse texto, dessa passagem. Vamos lá, em Atos 20, 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Vamos para o versículo 27. Olha o que diz o versículo 27. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Tem outras versões que diz todo o desígnio de Deus. Então esse texto aqui é quando Paulo ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Ele está subindo para Jerusalém, ele está falando que não vai ver mais eles,
Paulo começa a falar da partida dele. Olha só, vocês não vão ver mais minha face, e eles ficam muito tristes com isso. Paulo fala que quando eles saíssem, iam surgir lobos no meio deles. E Paulo fala: vocês sabem que eu não deixei de pregar para vocês, nada que lhe fosse proveitoso, eu ensinei vocês de casa em casa. E ele fala: e vocês também sabem que eu não lhes deixei de transmitir todo o desígnio, toda a vontade de Deus. Então Paulo ensinou para eles todo o desígnio, não uma parte, não meia parte. Ele ensinou todos os desígnios, todo o plano de Deus para aquele povo. E eu vejo que falta hoje em dia é isso, nós passarmos todo o desígnio, toda a vontade, não só uma parte, porque quando nós passamos para os outros só uma parte, às vezes, do Evangelho, nós geramos pessoas fragmentadas, com uma alma fragmentada, pessoas incompletas. Nós precisamos passar toda a verdade do Evangelho, toda. Qual é a verdade do Evangelho? Que se nós queremos realmente ser discípulo de Jesus, há um custo altíssimo. Se você quer seguir Jesus, então é necessário você parar e calcular, porque é um custo alto. E Paulo fala: eu transmiti para vocês toda a verdade. Não só uma verdade incompleta, mas todo o desígnio de Deus. E nós precisamos disso, transmitir todo o desígnio. Nós precisamos ensinar para o povo todo o desígnio. Nós precisamos ensinar para as pessoas, senão nós geramos pessoas fragmentadas, irmãos. Pessoas, às vezes, almáticas. Então nós precisamos transmitir verdadeiramente o que é o Evangelho para as pessoas, porque tem pessoas que às vezes estão na igreja durante anos e anos e ainda não sabem o que é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para salvar. É Cristo vindo em carne, despindo da sua glória, para salvar-nos, para salvar nós que estávamos destinados à ira de Deus, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele subiu no madeiro e toda a ira de Deus foi despejada sobre ele. Ele pagou um preço pela nossa vida. Então, já visto que ele pagou um preço por nós, nós devemos viver uma vida que honra ao Senhor, visto que ele pagou um alto preço, um preço de sangue. E nós já não somos mais nossos, nós somos dele. Então essa é a verdade do Evangelho. Nós precisamos pegar a criação, nós precisamos pregar a queda, precisamos pregar a redenção e a glorificação. Se a nossa mensagem tiver esses 4 pilares, acabou, brother. O Evangelho é isso, é o poder de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta aí, deixa um like, transmita para outras pessoas, que o intuito desse vídeo é que você seja abençoado, que você seja ativado pelo Evangelho de Jesus, pelo poder, pelo dunamis. Cara, é esse dunamis que faz pessoas que antes negaram Jesus, disseram que estariam com eles, pessoas que tinham às vezes uma fé fraca, quando eles recebem esse dunamis, esse poder, fazem deles serem testemunhas. Então é esse Evangelho, mano. Ninguém morre por algo que é somente um mito ou uma fábula, mas as pessoas morrem por aquilo que é verdadeiro dentro delas. Então nós precisamos dessa verdade do Evangelho dentro de nós. Que Deus te abençoe, que esse vídeo seja um vídeo que venha servir para a tua edificação e que venha servir para a edificação de outras pessoas. E se você acha que esse vídeo é relevante, curta aí, compartilhe, envie para outras pessoas e Deus te abençoe.